Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O meu grupo é composto por mim, Rian, pelo Lucas e pelo Vinícius, e nós iremos apresentar em relação aos dados e resultados que obtivemos por meio de um experimento prático de perda de carga distribuída, um assunto que estamos abordando na disciplina de Mecânica dos Fluidos, ministrada pelo professor Rafael dos Santos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou dar uma pequena introdução ao experimento, falando no que ele consistia, quais os resultados e dados que tínhamos de extrair com isso e qual era o nosso objetivo, que no caso era verificar a perda de carga em um trecho em diferentes tipos de tubulações e determinar assim o fator de fricção, o coeficiente F, presente tanto no diagrama de Moody quanto na equação de Darcy-Weisbach, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. O experimento ele pode ser dividido em basicamente 3 etapas, no qual é a utilização de uma bancada de testes, no qual o fluido, que era a água, ela circulava através de um tubo de diâmetro constante, e assim tomávamos a pressão em cada extremidade desse segmento de tubo, por meio de um piezômetro, onde uma válvula ela era usada para o controle de fluxo e ela era acionada ao escoamento. E assim tomávamos medidas de vazão através do volume por meio do reservatório e do tempo por meio de um cronômetro. Bom, e como já foi visto anteriormente em sala de aula, a fator de contextualização, vamos ver um pouco o que é essa equação de Darcy-Weisbach. Ela basicamente calcula a energia perdida por unidade de peso do fluido ao longo de um escoamento, ou seja, ela calcula a perda de energia devido ao atrito entre as partículas do próprio fluido e o atrito entre o fluido e a parede do tubo. Essa equação ela é composta pelo HF, que no caso é a perda de carga distribuída, pelo coeficiente F, que vamos ver um pouco mais logo a seguir, pelo comprimento do trecho da tubulação, dividido pelo diâmetro hidráulico, que por se tratar de uma seção transversal circular vai ser o próprio diâmetro, a velocidade ao quadrado e a aceleração da gravidade, que no caso é 9,31 metros por segundo ao quadrado, no qual foi a que adotamos para o experimento. O coeficiente F ele está em função do número de Reynolds, que pode ser calculado pela velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, que nada mais é que a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. E ele também está em função da rugosidade relativa, que é o diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade. Partindo desse princípio, vamos à descrição do experimento, na qual a primeira etapa foi a coleta dos dados. O primeiro passo era conectar as mangueiras às tomadas de pressão do tubo, nessa região aqui, e as conexões do piezômetro, localizadas na parte de baixo, garantindo que todas as válvulas de entrada estivessem fechadas, para só assim então poder ligar a bomba. Aqui foram as tubulações no qual usamos o nosso experimento, que foi o tubo de meia liso, o tubo de 3/4 liso e o 3/4 rugoso. Em seguida, o segundo passo foi abrir o registro de entrada da linha do tubo e realizar assim o procedimento de retirada de ar das tubulações. Esse procedimento ele foi realizado pelo professor, que já possuía uma maior experiência, com o intuito de agilizar o processo. Para só assim, então, no terceiro passo, nós começarmos as medições da vazão, por meio do volume coletado nesses reservatórios em um determinado tempo, de acordo com o cronômetro, e assim calcular a perda de carga através do piezômetro, no qual eu vou mostrar no próximo slide. Dessa forma, no quarto passo, a válvula de entrada ela era aberta, e assim obtínhamos as medições da vazão por meio do reservatório mostrado anteriormente e a queda de pressão, que nada mais era do que a diferença da leitura da pressão da coluna de água em A e da pressão da coluna de água em B, no qual obtínhamos essa perda de carga. Essas leituras deviam ser realizadas após pelo menos 10 segundos, para as colunas estabilizarem a tempo e obtínhamos assim um maior nível de confiabilidade. Já no quinto passo, era realizar as medições para pelo menos 10 aberturas diferentes, ou seja, movimentávamos essa válvula pouco a pouco para assim obter 10 vazões diferentes no experimento. E o sexto passo é realizar os mesmos procedimentos para os 2 outros condutos que restaram. Entretanto, havia alguns cuidados que nós tivemos de tomar durante a operação,
como por exemplo a leitura correta do piezômetro, tendo em vista que a leitura deveria ser feita a partir da barriga do menisco, desprezando a água que ficava presa às bordas da coluna por efeito de capilaridade, a retirada completa ou parcial das bolhas de ar, que atrapalhavam e muito na leitura do piezômetro, a força empregada nas manobras, como também a liberação parcial da válvula para a variação da vazão, tendo em vista que devíamos ter 10 aberturas diferentes para cada cálculo da vazão. E aqui temos a demonstração prática experimental. Como vocês podem ver, eu estou efetuando a leitura do piezômetro. Aqui, a válvula do tubo de 3/4 rugoso já estava acionada. Como vocês podem ver as colunas d'água, tanto na coluna A quanto na coluna B. E aqui determinamos a vazão, por meio deste reservatório e do cronômetro. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso experimento de perda de carga pela matéria de mecânica dos fluidos. Antes da gente entrar de fato no processamento e na análise de dados, é importante a gente definir algumas variáveis, sendo elas a aceleração da gravidade, adotada como 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é comumente utilizada em aula, a viscosidade dinâmica de 0,001 Newton vezes segundo por metro ao quadrado e a massa específica de 998,3 kg por metro cúbico. Os dados da viscosidade e da massa específica foram coletados através do apêndice A do livro de Mecânica dos Fluidos do Hibbeler, de 2016, considerando o fluido, no caso a água, a temperatura de 20 graus Celsius. Bom, esses são todos os dados experimentais que a gente conseguiu durante o nosso experimento na bancada, sendo eles os dados do tubo liso de 3/4 de polegada, os dados do tubo rugoso de 3/4 de polegada e os dados do tubo liso de meia polegada. Através dos dados obtidos nas tabelas anteriormente, a gente consegue esse gráfico da perda de carga em função da vazão, com 3 curvas de perfil polinomial quadrático, cada uma representando uma tubulação, sendo a tubulação de meia polegada lisa representada por essa curva em vermelho, que a gente pode observar que tem uma maior perda de carga do que as outras duas tubulações. Isso se deve ao fato do seu menor diâmetro, ou seja, a sua menor área de seção, tendo como consequência uma maior velocidade para que a vazão se mantenha igual. Dessa forma, com o aumento da velocidade, há um maior atrito nas camadas internas da tubulação, e quanto maior o atrito, maior a perda de carga. Agora analisando as outras duas tubulações de 3/4 de polegada, sendo a curva azul o tubo rugoso e a curva verde o tubo liso, a gente percebe esse mesmo padrão, pois o diâmetro das duas se mantém constante. Então, quer dizer que com o aumento da vazão, vai ter um aumento da velocidade. E quanto maior o fluxo, maior a velocidade do fluido numa tubulação, maior o efeito da rugosidade nesse fluido, ou seja, vai ter uma maior perda de carga. Por isso, o tubo de 3/4 de polegada liso, por ter um maior diâmetro e uma menor rugosidade, é o tubo mais eficiente dos três. Agora, analisando esse segundo gráfico, que seria o coeficiente da perda de carga distribuída em função do número de Reynolds, a gente consegue observar pela curva vermelha do tubo de meia polegada, que ele começa com um coeficiente F maior, devido ao efeito dominante da viscosidade em baixos números de Reynolds. Porém, com o aumento do número de Reynolds, tendo como consequência um aumento da velocidade, a gente tem uma diminuição da viscosidade, que seria a resistência com que o fluido tende a escoar na tubulação. Dessa forma, o coeficiente de F cai bruscamente. Já para os tubos de 3/4 de polegada, especialmente o rugoso, ele mantém o F elevado, devido ao seu alto fator de rugosidade. E uma curiosidade interessante nessa curva do gráfico é analisando essa equação do tubo liso de 3/4 de polegada, que ela ficou bem parecida com a equação de Blasius,
que seria uma equação que ela tem como objetivo determinar o comportamento do coeficiente da carga distribuída através de fluidos com escoamento turbulento, em tubulações lisas e com fluido incompressível, que no caso é exatamente o nosso exemplo, pois a água utilizada é um fluido incompressível. Aqui o expoente da equação é menos 1/4 e da nossa equação ficou menos 1/3. Aqui a gente encontra os principais parâmetros que influenciaram no nosso experimento, como a gente pôde observar através dos dois gráficos, sendo eles o diâmetro interno, que quanto menor, maior a perda de carga, pois aumenta a velocidade, a rugosidade, pois tubos rugosos perdem mais energia, ou seja, têm maior perda de carga, a vazão, pois está diretamente proporcional à perda de carga, o número de Reynolds, pois determina o regime e influencia diretamente no valor de F, que é o coeficiente da perda de carga, é que outros parâmetros que a gente poderia mudar para que a gente tenha resultados diferentes em futuros experimentos. O primeiro deles seria alterar o comprimento dos tubos, para a gente observar o quanto a perda de carga ia mudar ao longo de determinado comprimento. A gente também poderia testar diferentes materiais, como aço, cobre, ferro fundido, a fim de observar diferentes rugosidades. Também poderia utilizar fluidos com temperaturas diferentes, né? Dessa forma a gente teria viscosidades dinâmicas diferentes e massas específicas diferentes. E também poderia adicionar singularidades, como curvas e válvulas, onde a gente poderia medir a perda de carga localizada, ou seja, a perda de carga singular. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e vou continuar a apresentação. Principais aplicações desse tipo de estudo é no dimensionamento de tubulações, pode ser ela industrial ou predial. Permitem prever com maior precisão a queda de pressão esperada, né? Ajudam na escolha mais adequada do material. Por quê? Cada material, quando feito no tubo, e fora dele também, todo material tem a sua rugosidade. Então, vai interferir no nosso escoamento, como a gente já viu, do 3/4, por exemplo, do 3/4 rugoso para o 3/4 liso. E o diâmetro da tubulação também interfere, né? Então, a gente calcula qual é mais adequado, o material e o diâmetro das tubulações. Assim, também podendo usar bombas, né? O comprimento também é um fator que interfere, então pode ser que isso necessite de bombas, né, para bombear para uma indústria ou para o prédio, até para garantir, né, que chegue com a pressão adequada em todos os pontos de consumo, seja na pessoa que está no prédio de 20 andares, ela tem que receber essa água com pressão adequada, ou uma indústria com metros, quilômetros de, de, de tubos, né, e máquinas que necessitam da pressão adequada para trabalhar. E agora vou explicar para vocês um pouco a carinha do diagrama de Moody aqui. Na esquerda do diagrama de Moody, a gente tem aqui o F, que seria o nosso coeficiente de atrito. Embaixo, a gente teria o Reynolds, o número de Reynolds, e aqui na direita equivale aproximadamente aos valores da rugosidade relativa. Essas linhas referentes à rugosidade relativa e o valor dela. Passando dessa linha tracejada, a gente tem um escoamento plenamente turbulento e aqui um escoamento laminar. E aqui é uma zona de transição crítica, a gente não tem muita... A gente chama de crítica porque pode acontecer um pouco dos dois. E aqui a gente tem um escoamento turbulento. Agora, a gente vai lá e vai explicar o nosso experimento jogado dentro do diagrama de Moody. Uma comparação com o real. Então, pessoal, colocando aqui o nosso experimento em cima do diagrama de Moody, o que a gente pode tirar como conclusão? Isso aqui foi feito manualmente, não representa realmente fiel, né, o que a gente colocou no gráfico, mas dá para a gente tirar umas conclusões a partir disso, né? Que o 3/4 rugoso mostra que o fator de atrito não diminui tanto com o crescente número de Reynolds, né? Evidenciando a influência da rugosidade, que é o comportamento típico da parte superior, né, do diagrama de Moody. Então quer dizer que realmente está coerente. Ficaria melhor ainda se a gente tivesse o valor perfeito da rugosidade relativa do material. Mas aqui agora a gente passa para o 3/4 liso e o meia polegada liso, que eles tendem, né, um escoamento turbulento liso, uma característica desse tipo de escoamento.
que é o que acontece. Cada vez que o Reynolds aumenta mais, essa diferença, esse salto, né, no coeficiente de atrito é maior. É uma característica desse tipo de escoamento. Então, o que a gente pode, finalmente, concluir, né? O gráfico realizado é uma representação experimental e confirma o comportamento previsto no diagrama de Moody, que é o quê? O fator de atrito depende fortemente do número de Reynolds. Conforme ele aumenta bastante o número de Reynolds, o fator de atrito, que é o F nosso, cai muito em tubos lisos. Já o rugoso, o fator de atrito tende a se estabilizar com o aumento do número de Reynolds, refletindo a dominância da rugosidade. Por fim, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e que tenham compreendido tudo o que a gente quis dizer. Tchau, tchau.